Eu fui jogador top 1 do Brasil. Tudo tava indo bem. Até eu sofri um baque na vida pessoal. Isso mudou tudo. Pedro Paulo, ele começou a ter interesse assim, pelos jogos desde novinho. Ele ia para a escola e quando voltava, almoçava e já ia para o computador. Então ele foi uma criança assim, começou bem cedo. Ele é assim, ele nasceu para isso. E o sonho dele sempre era jogar. Cara, o meu primeiro contato com a R6, eu no começo me surpreendi muito, porque era um jogo com uma mecânica totalmente diferente de jogo. Você podia varar, você entrava numa casa assim, você podia varar de cima para baixo, tinha a questão dos gadgets, cada operador tinha o seu específico, então era tipo meio que uma junção de FPS com MOBA, e eu meio que me surpreendi muito. E uma coisa que eu sempre, disse para ele é o seguinte, olha, é importante você, jogar, mas também precisa estudar. Eu que sou professor universitário, então eu incentivei bastante ele a continuar, tanto que ele fez a faculdade de jogos digitais, e a gente sempre apoiou o Pedro Paulo, o PZD. Eu comecei a me destacar, fui pro meu primeiro presencial, que foi no Rio de Janeiro, e a partir disso, pelo meu destaque, eu fui chamado para jogar junto com o Psy, com o Kami. É meio que a amizade mais duradoura assim, que eu tive no cenário, que eu fiquei muito tempo junto com eles. Era um cenário em crescimento ainda, era algo que a gente via, foi o primeiro campeonato presencial, se não me engano, Elite Six, e o PSD e o time jogaram super bem, e a gente viu essa oportunidade, assim, como o time deles tinha brigado, o nosso time, tinha ido mal também, a gente achou que era uma oportunidade ótima pra chamar eles, eles toparam, o PZD ajudou bastante a gente também. O Ti acaba fazendo um TK em cima do GE. Olha só o PZD finalizando o empate. Momentos finais, são 10 segundos. Peguei outro. Mais um aqui comigo, cara. Novamente Kamikaze entrando pela área aberta. Tem cara aí. Consegue 5 agora. Peguei outro. PZD vai tentar jogar um raio subsônico, não conseguiu. Achou mais uma vez a posição. Quase vence. Classificada! T3 vai pra com essa line nossa, a gente acabou classificando para o nosso primeiro torneio internacional, que a line era eu, o Tio, o Kamikaze, o Psycho e o Gerê. You are going to have Avian, top 4, he's looking for one. Tag Kamikaze, but cannot get the shots down. And the last man alive is going to be no one here, as we are going to have B3. Logo no primeiro ano do competitivo do jogo, eu me destaquei muito, eu fui o cara que mais eliminou em todos os torneios que estavam acontecendo, e isso foi graças à minha dedicação que eu tinha desde a época que eu peguei a mentalidade da Ranked, de jogar aquilo como se fosse um campeonato pra mim. Vai acabando o tempo, ele vai vendo se consegue fazer o fake agora pra tentar pegar o desativador, tá com pouca vida, PZD garante mais um round, 3-2, Black Dragon! O auge pra mim desse time foi na época da Pro League de São Paulo, que foi com a entrada um pouco antes, foi a entrada do Júlio e do Vai, que aí o time ficou realmente concreto com o que a gente precisava, e aí a gente foi para essa Pro League de São Paulo e a gente acabou ganhando da Penta de 2-0, que era o time a ser batido no momento, era o melhor time da atualidade do Rainbow Six. É o último agora, tá sozinho, o Penta agora não tem mais oportunidade de vitória, vai tentando pegar essa eliminação, e a Black Dragon vai chegando na final! 2 Papas a 0 em cima da Penta. É inacreditável o que ela faz agora. Vamos que vamos, Brasil. A gente vai ser campeão. Depois que a gente ganhou da Penta, a gente entrou meio que não com o pé no chão, assim, a gente entrou meio que achando que a partida seria mais fácil. E não foi o caso. Tinha um jogador da ENCE que ganhou o campeonato na época, que era o Canto, ele acabou com a gente.
Aí na final, a gente meio que colocou na nossa cabeça que a gente ia ganhar aquela partida e eu acredito na minha visão que por a gente ter tanta certeza que a gente ia ganhar aquele campeonato, por ter ganhado do time mais difícil na visão de todo mundo, a gente entrou de salto alto e acabou, digamos que, se frustrando na partida. Sozinho e acaba sendo finalizado! E a Ace vai se tornando a grande vencedora da Season 3 da Pro League de Rainbow Six Retalha! O vice foi duro de engolir, mas por outro lado, alavancou a gente e fomos convidados para jogar por uma das maiores organizações do mundo, a NiP. Talvez a disputa não fosse enorme, você já parece que é isso, meu amigo! Segunda para a disputa, o segundo já deve ter passado, agora apareceu o Pedro do teu lado! Dentro da minha família, quem mais me apoiou foi a minha avó. Então, ela era a pessoa que mais me impulsionava a jogar, era a pessoa que mais me trazia para cima. Então, ela praticamente criou junto comigo, né, o neto. E eles tinham uma relação assim muito forte. Ele era muito apegado à avó a ele, tanto que ela tinha assim uma preocupação bem maior do que a minha. Porque, nossa, ela tinha um amor assim como se fosse o filho dela. Ela sempre ajudou, ou seja, ela morava com a gente. Então, ela cuidava desde dar banho, né? Ou seja, carregar, trocar, ou seja, foi uma pessoa que marcou a vida dele. Eu tava muito feliz, né, jogando, eu tava me destacando muito. E até que um dia eu tava na casa dos meus padrinhos e eu tava conversando com meus pais no quarto deles. E eu olhei meio que de relance a minha avó deitada na cama e ela meio que fez um gesto assim com o braço, levantando o braço assim meio que me chamando, né? E eu meio que olhei de relance e não entendi muito bem o que estava acontecendo. Foi no que nós entramos no quarto, nós já percebemos que ela já tinha partido. Aí foi assim... A gente não acreditava. E naquele momento foi chamado todo o socorro, tudo, né, para ver se tinha alguma coisa a ser feito, né, mas não teve como. Comecei a ficar sem reação, assim, porque eu fui tentar acordar ela achando que ela tinha dormido ou algo do tipo. E eu comecei a encostar nela, assim, chamando vó, 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 e ela não me respondia e eu começava a entrar em desespero. E eu comecei a chorar muito, 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 e ela não... Eu chamando ela, vó, vó, e ela não me respondia. E aí que eu comecei a me ligar que ela realmente tinha morrido e ela tinha ido embora, assim, da minha vida. Cara, a música na minha vida é o ponto... Acredito que é o ponto-chave, assim, de tudo, porque eu sinto que eu meio que me conecto, assim, com a música, que me dá um gás, assim, para fazer as coisas. Então, a música meio que me passa uma energia muito boa. O que eu observei, né, como psicólogo, então, ele era um cara que ele estava muito bem no jogo, né, ele estava numa performance muito boa. E depois eu fui observando que ele foi caindo, né? Com o passar do tempo, alguma coisa marcou e comprometeu o desenvolvimento profissional dele. Tem agora Gris Multimine em cima dele, vai fazendo pré-fire e a EG se classifica para a grande semifinal do Six Major Paris. Não deu para NiP, quem sabe na próxima. No começo, nos campeonatos, foi muito difícil para mim conciliar o que tinha acontecido com a perda da minha avó, porque ainda ficava na minha cabeça que ela tinha ido embora e eu não conseguia tirar isso da minha cabeça, era uma frustração enorme para mim. Então, acho que essa decaída do PZD pode acontecer com qualquer jogador, todo mundo pode entrar numa má fase. E acho que o psicológico nesse jogo conta muito, tipo,
Acho que boa parte do seu desempenho vai pelo seu psicológico, até porque todos os jogadores profissionais no game têm potencial suficiente para ser bom nele. Então, acho que com certeza coisas externas podem afetar sim dentro do game, cara. PZD ali muito emocionado. A NiP, claro, não vem de uma boa fase, mas jogou e entrou aqui para o Major Six Paris como uma equipe grande, diferente de todas as equipes que tinham talvez um prediction mais certo, uma previsão de jogo. Eu acredito que foi uma decisão do time, principalmente depois de resultados que a gente conseguia ir bem em todos os jogos sem pressão, mas tipo, quando chegava tipo, uma final, uma semifinal, tipo, a gente sempre tipo, pipocava, tipo, jogava mal. E tipo, a gente achou que o PZD tipo, sentia um pouco de pressão nesses jogos. A gente achou que talvez seria necessário tipo, tirar ele. Eu tava realmente numa fase ruim. Foi a fase que eu mais estava me sentindo mal e não estava me sentindo confortável dentro de jogo. Aquele momento realmente para mim foi o mais difícil da minha vida. Foi literalmente algo que me derrubou muito. Que ela realmente era muito importante para mim. Ela era uma pessoa que fazia o bem para todo mundo, só queria o bem de todo mundo e foi tudo tão rápido. Quando o Hugo falou, vou tentar trazer o PZD pra cá, tipo, todo mundo ficou feliz porque, nossa, o PZD tem nome, tem bagagem, é um cara que tá com sangue no olho querendo voltar, então a gente achou que seria uma boa adesão pro time. É ruim você ser tirado de um time, não é bom pra ninguém, tipo, mas ao mesmo tempo pode ter servido como motivação para ele querer voltar melhor. E eu acredito que já esteja acontecendo isso, tipo, hoje ele é um jogador completamente diferente do que ele era há um ano atrás. E agora, mais uma vez, esse contato que o PZD vai buscando. Que faradaço do PZD! Vamos ver agora, já pingou, já tá por ali. Vem pra cima aqui o PZD pra fechar o round. A equipe da Black Dragons deixa agora. São 3 jogadores, o PZD vai fechar com chave de ouro. Que atuação do PZD! Jogou demais. Posso não comentar, só aplaudir? Eu falei pra ele, PZD, eu preciso daquele cara, o caçador de lurker, o cara que acabava com todo mundo. Não foi uma dura, mas foi mais eu querendo trazer ele de volta. Aí ele pegou, tirou 2 dias pra jogar, treinava, jogava ranked e dormia, treinava, jogava ranked e dormia. Chegou no jogo, o cara matou 18. Então, tem o foco PZD, que é ele, como eu falei, ele não dá 50% dele, ele dá 100%. Ele vai lá, treina 16 horas por dia, dorme mal, mas quando ele tá assim, ele é o melhor. Essa retomada, eu tenho observado que ele tem batalhado muito, né? Então, como eu disse, ele é uma pessoa que tem algumas características, né, de persistência, de foco, né? E ele tem se esforçado bastante, né, em procurando concentrar ao máximo, focar naquilo que ele está fazendo. Teve um dia tal que ele ficou assim, sabe, colocou tudo para fora, chorou muito, muito mesmo. E aí eu fui conversando com ele, falando, né. Meu maior objetivo agora é eu ganhar um mundial. Eu quero dedicar esse mundial para minha avó. Ela sempre me motivou muito e eu quero dedicar isso a ela. Eu quero que todo o meu esforço e toda a minha dedicação seja o suficiente para que eu consiga conquistar isso e eu mostre para ela que o incentivo que ela me deu foi o que me impulsionou a jogar bem e a ser um atleta muito bom.